o nosso tema é o direito das mulheres. A Karen já está chegando por aqui. Karen, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz em participar do Jornal do Almoço Chapecó. Espero poder contribuir falando sobre os direitos das mulheres. E, na verdade, essa primeira pergunta, então, vem de mim. Quais são os principais desafios, pensando em nós, mulheres? Conta pra gente. Olha só, são muitos desafios, que nós mulheres enfrentamos há séculos, e os dados nos mostram. Eu estou escrevendo um paper agora, onde um dos dados que eu colhi é sobre o número de acidentes do trabalho, em que ocorrem muitas mulheres, são acometidas por acidentes do trabalho. E a questão da desigualdade salarial também ainda é incidente. Não só a questão do salário, mas, por exemplo, a ascensão aos cargos de chefia e de direção também são ocupadas, na maior parte das vezes, por homens. Isso tanto no setor público quanto privado. Então, as empresas públicas e também universidades federais, as polícias, enfim, todos os setores, na maior parte das vezes, os cargos de chefia e direção são ocupados por homens. Então, esse é um grande desafio, que é as mulheres ocuparem mais todos os espaços, espaços de decisão, espaços que são tomadas decisões para a sociedade. Então, nesse sentido, o maior desafio, ao meu ver, é que as mulheres ocupem mais os espaços na sociedade. E a gente, claro, vai falar sobre todos esses desafios e também como vencê-los. Karen, daqui a pouquinho a gente conversa mais e aí sim com pergunta dos nossos telespectadores, tá bom? E você aí de casa pode participar, manda a sua pergunta pra gente, o número tá aparecendo na sua tela, 991061678, claro que a gente conta sempre com a sua participação. Do telespectador chegando pra gente, Juliana de Chapecó. Gostaria de saber sobre os direitos da mulher que sofre agressões psicológicas do companheiro. Como proceder com a denúncia se não há indícios físicos? Muito boa pergunta da Juliana. Uma coisa que é importante saber é que existem vários tipos de violência contra a mulher. Geralmente o que choca mais é a violência física, mas a Lei Maria da Penha, ela prevê a violência psicológica, moral, sexual, patrimonial e a física também. Em qualquer desses casos, a mulher ela pode se recorrer ao Ministério Público, à Defensoria Pública, procurar uma advogada, mas enfim, o que é importante é que essa mulher crie um diálogo com alguém a respeito disso. O importante também é que muitas vezes as mulheres que são vítimas de violência, elas não têm consciência disso. Então, é importante que a família observe, as suas familiares, as amigas, observem essa mulher para ver o que está acontecendo, se ela está apresentando algum sintoma, de que ela está sendo vítima de violência. Porque se não for tomada nenhuma medida, muitas vezes acaba na pior consequência, que é o feminicídio, Então é importante toda a sociedade estar atenta aos sinais e sintomas de violência contra a mulher. Mas, em princípio, eu diria isso. Também é importante registrar, mesmo com conversas com amigas, ir até uma delegacia, fazer um registro de um boletim de ocorrência, de alguma maneira materializar o que está acontecendo. Perfeito, respondida a pergunta da Juliana, então vamos para mais dúvida dos telespectadores, do Rodrigo. Como as declarações machistas públicas prejudicam o trabalho e as conquistas, dos direitos das mulheres? Esse tipo de declaração não deixa de ser um ato de violência também. E é importante a gente lembrar, se a gente pensar no histórico dos direitos das mulheres, nós podemos começar a votar ontem, em 1932, houve a primeira previsão legal, e na Constituição, a primeira vez que foi previsto o direito ao voto feminino foi na Constituição de 1934. Então, bem depois dos homens, Além disso, a própria Lei Maria da Penha, ela foi publicada em 2006 e o feminicídio em 2015. Então, é um movimento ainda que é recente e há muito ainda para a gente avançar. E o Rodrigo fala sobre a questão das declarações machistas. Isso traz, a mulher muitas vezes sente medo de ocupar determinados espaços ou profissões, porque são ambientes muitas vezes masculinos,
ou ambientes que ela se sente acuada por alguma razão. Então, com certeza, a masculinidade tóxica, ela prejudica muito que a mulher se desenvolva de forma plena. E, claro, é importante a gente colocar aqui que todas as pessoas são importantes. Homens e mulheres são importantes. Pessoas de diferentes grupos sociais são importantes, né, para a nossa vivência. Mas o que a gente precisa chamar a atenção é que, de acordo com os fatos e com os números, existe um fator discriminatório em relação à mulher. E isso coloca ela numa situação, muitas vezes, de rebaixamento profissional, ou social, ou familiar, o que vai adoecer ela e também vai causar uma doença na própria sociedade, tendo em vista, né, um grande número que existe de violência contra a mulher. Também eu gostaria de destacar um aspecto sobre o feminicídio, que às vezes as pessoas confundem. Dizem, mas já existe a previsão do homicídio, isso aí não englobaria a mulher. Mas o feminicídio, ele é um caso específico, que quando é a morte da mulher pela condição dela ser mulher. Então, por exemplo, se tiver uma situação normal, a pessoa está andando na rua e sofre um assalto, né, um latrocínio, né, onde o meliante ali, ele mata para cometer um roubo, por exemplo. Esse caso, qualquer pessoa poderia ter sido morta. Então, esse caso não é um feminicídio. O feminicídio é quando há relação com o gênero. E está muito associado à relação conjugal entre companheiros ou entre marido e mulher. Mas não se resume a isso. Isso pode acontecer entre irmãos e também não só contra mulheres adultas, mas mulheres crianças também, né, meninas, também são muitas vezes vítima de violência contra elas, né? A gente sabe que mais de 70% do número de estupros acontece dentro de casa contra as mulheres. Obrigada, Karen, por enquanto. Daqui a pouquinho você volta para mais uma rodada do Quero Saber. Ser na prática aí a igualdade, né, no trabalho entre homens e mulheres. Conta pra gente. Eu agradeço a pergunta da Dayana, e esse é o grande desafio de toda a sociedade, na verdade, não só das mulheres, mas também dos homens que acompanham, né, as dificuldades que a gente passa ao longo dos anos. E a resposta para essa pergunta ela é muito complexa, porque a legislação ela já avançou, ela estabelece alguns critérios de igualdade, mas na prática realmente o que a gente vê ainda é muita diferença ainda entre gêneros, né? Então, a primeira medida é aquilo que a gente comentou no primeiro bloco, que é ocupar mais espaços na sociedade, nos conselhos municipais, nos cargos públicos, nos cargos privados. A gente vai começar por aí. E agora tem mais perguntinhas chegando na tela aqui pra gente. Vamos lá, da Janete de Chapecó. A educação das crianças não seria uma boa forma de mudar no futuro o pensamento de desigualdades de direitos entre homens e mulheres? Com certeza isso é fundamental, porque ali a criança ela é uma esponja que ela vai aprender tudo que for ensinado, né, ela vai absorvendo. Então, trazer esse ensinamento da igualdade entre gêneros na educação infantil é fundamental para que não haja essa discrepância. E a própria entrevista aqui no Jornal do Almoço demonstra que a instituição tem a preocupação, também é uma forma de combater a desigualdade. Então, são esses atos de educação, campanhas que vão fazer a diferença também ao lado da lei, né? E há projetos, principalmente pensando nas escolas, já sendo desenvolvidos neste sentido, Karen? Olha, existem projetos, né? A gente sabe que existem, mas isso é uma constante, é algo que a gente precisa, toda a sociedade civil organizada, Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, Poder Legislativo precisam se imbuir, né, desse desafio que é trabalhar com a questão educacional, né, conscientização, né, para que as pessoas possam perceber que a solução dos problemas necessariamente passam pelas mulheres também. Você estava falando antes dos acidentes, e tem um dado de São Paulo que as mulheres se envolvem em acidentes de trânsito 16 vezes menos do que os homens. Então, isso é uma característica importante da mulher, né, que precisa ser utilizada para a solução dos problemas sociais. Perfeito, Karen. Tem mais uma perguntinha chegando para a gente, da Jaqueline. Qual foi o maior desafio de ser uma mulher advogada, sendo que a maioria são homens? A gente sente medo, a gente sente insegurança, mas isso é normal. O importante é que a gente não deixe o medo nos parar, né? A gente precisa conseguir transpor esse medo
E também não ter medo de errar, né? A gente pode errar porque somos seres em construção a vida inteira. Então, nos apoiarmos em outras mulheres, né, nas pessoas que têm mais experiência, e conversarmos também com os homens para que as pessoas possam entender quais são as dificuldades. E não deixar de fazer as coisas em função dessa insegurança, procurar uma forma de conseguir transpor. E é isso, sigamos inspirando e levando coragem às mulheres, né, Karen? É dessa forma que eu agradeço a sua participação aqui no Jornal do Almoço, viu? Muito esclarecedor. Eu que agradeço o convite. A violência contra a mulher, ela está em todas as classes sociais. É uma chaga social que precisamos combater. Contem comigo para isso. Vamos juntos, então. Muito obrigada, Karen. E agora me conta, como está a tua cabeça no meio de toda essa pandemia? Quais são os impactos de tudo o que provocou a Covid-19 na sua vida e também na sua carreira? Amanhã, o psicólogo e coach